condenada. Ela já estava morta. Mas no caminho do cumprimento da sentença, teve um que teve uma grande ideia. Disse assim: vamos levar essa mulher até o templo e vamos perguntar a Jesus se pode ou não pode tacar pedra nela. Se ele falar para atacar, a gente acusa ele de blasfêmia, de ir contra a lei de Moisés. Aí a gente taca a pedra nele também. Agora, se ele falar para atacar, a gente mata a mulher, volta e diz que ele prega amor, mas ele não vive amor que ele prega. Então eles foram com esse intuito de tentar Jesus. Toda a gente já tinha desistido dela. E eles devem ter pensado assim: agora nós arrebentamos com Jesus. Mas olha só a astúcia do coração. Todos já tinham desistido dela, já era. Já estava dada a sentença. Então pegaram a mulher, levaram até o templo onde Jesus estava conversando com seus discípulos e ensinando seus discípulos a jamais desistir. Quando de repente chegou os homens com aquela mulher, jogaram ela no chão e disseram: mestre, apanhamos ela em adultério. E agora? O que nós vamos fazer? Primeira pergunta. Pensa bem. Se era em flagrante adultério, cadê o homem que estava com ela? Deixaram ele, vazar. Deu linha. Isso quer dizer que eles não eram tão justos assim. Porque ela não estava adulterando sozinha. Mas só pegaram ela. Eu não sei quem é o cara, a Bíblia também não diz. Não sei se era uma pessoa influente, se era uma pessoa rica. Só sei que o povo ele não era tão justo assim quanto se dizia ser. Eles não eram tão justos. Então jogaram a mulher e disseram: mestre. E Jesus nada disse, só escrevia no chão. Aí eles devem ter falado: tá vendo? Ele está enrolando, ele não sabe o que ele vai falar. Agora ele está numa enrascada. E eles começaram: fala. E todos haviam desistido daquela mulher. Talvez se Jesus não estivesse ali, talvez até os discípulos estivessem com a pedrinha na mão. Jesus é um homem que não desiste de ninguém. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Mesmo nós sendo pecadores, ele se doou, se deu. Aleluia. Por mim e por você. Ele não desiste. E ele não desistiu daquela mulher. Amém? Ele não desistiu daquela mulher. Talvez ali, né, os discípulos ali tudo também com as pedrinhas na mão. Então Jesus levanta e diz: aquele que tiver pecado, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Será para quem que Jesus falou isso? Porque na lei de Moisés dizia que se uma pessoa ia morrer apedrada, quem deu o flagrante tinha que ser o primeiro a atirar a pedra. Depois é que o povo tacava. E quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele estava se dirigindo às testemunhas oculares, às pessoas que viram, que pegaram a mulher no flagrante, que viram o ato. E aí ele vai colocar uma condição: para atacar a primeira pedra não pode ter pecado. E só que a lei também dizia, por isso que Jesus é advogado fiel, amém? É Ele que advoga as nossas causas. A lei também dizia que aleluia, se você testemunhar falsamente, que você também estaria debaixo da mesma punição, da mesma pena. E agora? E aí? Quem vai tacar? Taca ou não taca? Hã? Você tem pecadinho? Todo mundo tem. Foi por isso que o Senhor ele se entregou para a remissão dos nossos pecados, para que pudéssemos ser transformados, amém? Todos desistiram daquela mulher, menos Jesus. O único que poderia tacar pedra naquela mulher era Jesus.
dela. O Senhor, ele não desistiu dela. Então Jesus tirou o foco, a visibilidade saiu da mulher adúltera e passou a olhar para quem? Para as testemunhas oculares. E aí, quem vai atacar? Taca ou não taca? Taca ou não taca? E ali era uma comunidade pequena, toda a gente conhecia toda a gente. Cada um sabia, aquele ali é assim, aquele ali faz isso. Vai tacar? Ah, não, eu tô de mal com a irmã. E você vai tacar? Ah, não, eu tô devendo uma pessoa que eu não pago. Vai tacar? Ah, não, eu falo mal do pastor, eu falo mal da irmã que canta lá na frente. Jesus instaurou uma confusão ali. É tanto que ele abaixa a cabeça e continua escrevendo no chão. Alguém deve ter pensado, quem é que teve essa ideia de trazer essa mulher aqui para Jesus? Era preferir ter ido e ter apedrejado ela. Não precisava de passar por isso. Talvez alguém deve ter pensado assim, ai, mas eu escolhi minha pedra com tanto carinho, já estava até pensando onde eu ia acertar. Mas querido, Jesus, ele vai te defender. Aleluia. E não tem ninguém que possa te acusar. Amém? O nosso acusador, ele já está falido, ele já está lá embaixo. Você é crente águia, amém? Você não desiste. Aleluia. Fala pro seu irmão, eu não desisto nunca. Aleluia. O Senhor Jesus, ele é o único e suficiente. Ele não desiste de você. Ele não desistiu do seu filho que é homossexual. Ele não desistiu do seu familiar que está no leito de dor. Ele não desistiu do seu marido que ainda não aceitou Jesus, que ainda não se entregou para o Senhor Jesus. Ele não desistiu. Por isso, não desista. Não desista. Todos queriam jogar uma pedrinha naquela mulher. E ela não recebeu nenhuma pedrada. Todos simplesmente jogaram as pedrinhas fora. E os discípulos? Cadê os discípulos? Ficou só a mulher e Jesus. Todos foram embora. Defendeu a mulher, não desistiu dela. Sabe por quê? Porque quando você descobre que Jesus, ele não desiste de você, você não tem mais para onde ir. Ficou ela e Jesus. A mulher, ela ficou esperando o parecer dele. Ela poderia ir embora, mas não. A gratidão estava no coração daquela mulher. Então Jesus olhou para ela e disse, onde estão os teus acusadores? E ela disse, ninguém me acusou. Amém? Amém. O Senhor Jesus, ele não desistiu dela. O Senhor Jesus, ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Aleluias. Para terminar, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 10, 46. Livro de Marcos 10, 46. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que ele era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus
pelo caminho, amém? Ele não via, ele era cego, mas ele ouvia e ele tinha fé no seu coração. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ele precisava ver para ter fé? Não. Ele não precisava ver para ter fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Amém? E ele estava ali sentado na saída da cidade. E Jesus vinha envolto de uma grande multidão. E presta atenção, era a última vez que Jesus passaria ali em Jericó. Porque de Jericó ele iria fazer a entrada triunfal. Ele ia de Jerusalém para o Gólgota e ao Getsêmanes e ia ser morto. Ou seja, se não fosse ali, naquela hora, naquele dia, não seria nunca mais. E Bartimeu estava ali sentado, fazendo seu plano. Se tem uma coisa que Deus ama, é quem faz planos. Deus tem planos para você, e os planos dele não podem ser frustrados, amém? E ele pensou, eu vou ficar aqui, e quando a comitiva passar, eu vou gritar. Ele não enxergava, mas ele botou a boca no trombone. Ele gritou com toda a sua força. E quando Bartimeu notou que Jesus estava ao alcance da sua voz, ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E note bem, Jesus naquela época, ele era um popstar, ele era uma celebridade. Aonde ele passava, era sempre multidão. E imagina todo mundo gritando, Jesus, Jesus, Jesus. Só que ele precisava fazer algo diferente. Ele precisava chamar a atenção de Jesus. E o que ele fez? Ele gritou, Jesus, tem misericórdia de mim? Não. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque Jesus, todo mundo chamava, Jesus, Jesus, Jesus. Ele seria só mais um na multidão. Não seja só mais um na multidão. Chame a atenção do Senhor Jesus. Chame a atenção do Senhor Jesus. Faça algo diferente para Ele. Saia da mesmice. E Bartimeu, ele era cego, mas ele não era burro. Ele vai chamar a atenção de Jesus com o nome messiânico. E quando ele diz, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo, é a mesma coisa ele dizer, Senhor, eu creio que o Senhor é da raiz de Davi. Eu creio. E ele chamou a atenção do Senhor Jesus. Aleluia. E as pessoas que estavam ali do lado dele tentavam fazer ele parar. Cala a boca, se enxerga. Lembra da história do sapinho? Só que ele não deu ouvido. Quanto mais eles falavam, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se fosse você no lugar dele? Talvez você se calaria? Nossa, estou falando alto mesmo. Vou falar mais baixo. Jesus, Jesus. Não. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele continuou gritando. E ele também não perdeu tempo. Se ele parasse ali para discutir com eles, com os opositores, com os matadores de sonhos, ele não perdeu tempo. Talvez ele parasse para discutir, para falar, o problema é meu que eu estou gritando, você não tem nada a ver com isso. Jesus passaria e ele perderia a oportunidade. E ele não desistiu. E ele cada vez gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente a multidão parou. Sabe por quê? Porque Jesus parou. Era Jesus que ditava o ritmo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, amém? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Jesus parou, e a multidão deve ter perguntado, Jesus, por que parou? Aí Jesus disse, por gentileza, traz esse rapaz aí que está gritando aí. Queridos, não basta estar na multidão. Jesus, Ele não olha a aparência, Ele vê o coração. Ele pôde contemplar a voz de Bartimeu e sabia que aquele homem não desistia de jeito nenhum. Ele gritava com tudo que ele tinha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E trouxeram o homem. E Jesus pergunta para o homem, para o ceguinho, o que queres que eu te faça? Parece piada, né?
talvez ele respondesse. Será que ele ia responder: ah, Senhor, eu quero um camelo 2.0, castanho? Perguntar para o ceguinho o que ele faça? É só Jesus mesmo. E ele disse: eu quero ver. Eu quero ver. Mas Jesus sabia. O Senhor, ele perguntou porque ele queria ver a intenção do coração dele. E ele tem prazer em relacionar com você. Ele queria ouvir da boca dele. Muitas das vezes nós entramos no nosso quarto, né, pro nosso particular, vamos orar ao Senhor. E a gente começa: Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, abre as portas, faz isso, faz aquilo outro, abençoa minha família, meu lar. E depois agradecemos, amém, e saímos. E muitas das vezes nós não ouvimos o que Deus quer falar conosco. Você fala, quando termina, vira as costas e vai embora. Talvez Deus está falando: não, volta aqui, agora quem vai falar sou eu. Quando você falar, quando você for orar, depois você espera um pouco. Pode ser que o Senhor queira falar contigo. Se calhar ele vai falar assim: olha, meu filho, eu não vou te dar nada do que você está me pedindo. Aí depois a gente fica: ah, por que o Senhor não me deu? Por que o Senhor não me responde? E ele perguntou: o que queres? E ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: meu filho, vai então, porque a tua fé te salvou. Ele pediu para ser salvo? Ele pediu para ver. Em Efésios 3:20 diz que Deus sempre nos dá infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Amém? Aleluia! Ele, para além de ter sido curado, ele ainda levou a salvação. Tudo isso por quê? Porque ele não desistiu. Amém? Diga pro seu irmão: não desista. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, no intuito de que você jamais desista. Não desista dos teus sonhos, não desista da tua família. O crente águia, ele não desiste. O crente galinha, ele desiste, mas o crente águia, ele não desiste. Não desista do teu ministério, não desista de orar pelo teu familiar para se converter. Não desista do seu relacionamento. Todo início de ano a gente tem o hábito de fazer, né, aquela listinha de alvos. Talvez você já se perdeu. Nós estamos no mês de março. Talvez você já até se esqueceu. Mas não desista dos seus planos. Aleluia. Não desista dos seus projetos para 2013.